Vamos para o Evangelho de João, no capítulo 14. Capítulo 14, versículos 15. Ao 18. Evangelho que escreveu João, o apóstolo do amor. Capítulo 14, versículo 15 disse: Se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estarás em vós. Eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. Versículo de número 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. As palavras que ouvis, não é minha, mas do Pai que me enviou. Estas coisas vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de todas as coisas, tudo quanto eu tenho dito. Capítulo 15, versículo de número 25 e 26. Mas isto aconteceu para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Eles me odiaram sem motivo. Mas quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, Ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Capítulo 16, versículo de número 7. Todavia digo-vos com a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vos-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Versículo 13. No entanto, quando Ele, o Espírito da verdade, vier, Ele vos guiará em toda a verdade, porque Ele não falará de si mesmo, mas tudo o que Ele ouvir, isso Ele dirá a vós, anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos mostrará. Podeis assentar. Meus queridos irmãos, eu quero apresentar aos senhores nesta noite o Espírito Santo. Conhecendo o Espírito Santo é o nosso assunto desta noite. Claro que conhecer uma pessoa como o Espírito Santo, nós não vamos conseguir esgotar o tema todo, né? Mas o Espírito Santo tem sido para tantos um morador desconhecido. Todos nós que vivemos em comunidade, bairros, temos um vizinho na esquerda, um vizinho na direita, e também temos um vizinho
na retaguarda e outro frontal. São as pessoas com quem a gente tem mais comunicação. Sempre o nosso bom dia, boa tarde, boa noite é direcionado a um deles, assim que vemos cruzando pela área da casa ou então entrando em sua própria casa. E a gente passa a conhecer essas pessoas. Há vizinhos que a gente passa a conhecê-lo tão bem que o conhecemos mais que os nossos próprios parentes. Há vizinhos que vale muito mais do que um familiar. É estranho, não é nascido da mesma família, mas a gente tem uma afinidade. Ser e ter bons vizinhos é uma grande virtude, porque a pessoa com quem nós lidamos sempre e travamos uma amizade é o vizinho mais próximo, o vizinho mais chegado. E quando a gente fala de conhecer o Espírito Santo, eu sei que você diz: eu conheço, pastor. Muitos de nós conhecemos a manifestação do Espírito Santo. Outros conhecem os dons do Espírito Santo. E muitos outros conhecem o ministério do Espírito Santo. Mas quando eu estou falando nesta noite de conhecer o Espírito Santo, eu estou falando de ter um conhecimento da pessoa do Espírito Santo. E este conhecimento que temos da pessoa do Espírito Santo só é possível da mesma forma como nós passamos a ter conhecimento com o nosso vizinho. Para que possamos conhecer, nós precisamos comunicar com aquela pessoa. Comunicar. Nós passamos a ter um conhecimento. Primeiro, um conhecimento superficial, quando nós baseamos o nosso conhecimento sobre informações gerais. Quais são as informações gerais? A cor do cabelo, a cor dos olhos, a estatura, o nome, o número de CPF, o número de RG, o número de família que mora na casa, é aquele conhecimento geral. Mas quando você vai travando com a pessoa uma conversação, você vai avançando para dentro da intimidade desta pessoa. E aí você passa a conhecer coisas que está no seu interior. E para que você possa conhecer a pessoa no seu interior, você precisa conversar muito com ela. E se o seu vizinho é mineiro, você vai ter que conversar muito mais, porque mineiro é muito desconfiado. Então você vai precisar conversar, 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 conversar e conversar. Então, para ter um conhecimento do Espírito Santo, não basta ter um conhecimento geral. O que Ele quer que você e eu possamos profundo dele. E como teremos esse conhecimento? Através de uma vida de comunicação com Ele, de comunhão com Ele. Não vai acontecer da noite para o dia. Levando tempo até você ter este conhecimento, essa afinidade. Então, nesta noite, eu quero apresentar a você e a mim este morador desconhecido. Ele mora em você e você conhece muito pouco dele. Ele habita em você e o seu conhecimento sobre ele é muito raso. Quizás pelo fato de que por muitos anos a gente manteve aquele mito
de que o Espírito Santo não poderia receber glória. E damos um tratamento a ele não tão igual como damos ao Pai e ao Filho. E este é um grande problema nosso. Por falta de um conhecimento da pessoa do Espírito Santo, nós damos um tratamento diferente em importância para ele. E para que eu e você possamos entender, o Espírito Santo é Deus. E se ele é Deus, ele deve reivindicar o mesmo tratamento que nós dispensamos para o Pai e para o Filho. E muitas vezes não damos o mesmo tratamento, porque quando Jesus disse, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. A gente disse, então eu não posso glorificar o Espírito Santo? Eu não posso dizer glórias ao Espírito Santo, louvores ao Espírito Santo? Claro que eu posso. Ele é Deus. Ele recebe a mesma glória do Pai, a mesma glória do Filho e a mesma glória do Espírito Santo. Outro ponto negativo que, quem sabe, em alguns corações permanecem, é devido ao fato deles ter sido citado lá na tríade do batismo, em terceiro lugar, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se ele foi citado em terceiro, muitas vezes a gente pensa, bom, quem está em terceiro é o terceiro, tem menos poder, menos força. Não, nada a ver. Ali, a ordem do fator não altera o produto. Ele continua sendo Deus. Ele somente é citado em terceiro lugar por uma questão de ordenança no momento que o escritor fez. Mas nós encontramos na Bíblia ele sendo citado em primeiro, o Pai em segundo, o Filho em terceiro. Em outra ocasião o Filho vem primeiro, ele vem em segundo, o Pai vem em terceiro, e assim por diante. São três pessoas distintas, mas unidas no mesmo propósito. Então, devido, eu creio, a estas dificuldades interpretativas da Bíblia que muitas pessoas têm, eles não dão o devido valor ao Espírito Santo. Agora, se ele mora em mim, eu tenho a obrigação de conhecer. Como que um morador que mora na minha casa, eu não conheço ele? Notou que as suas orações são direcionadas ao Pai e ao Filho? E as suas orações não são direcionadas ao Espírito Santo? E na bênção apostólica, a graça de Jesus, o amor de Deus, mas a comunhão. O que é a comunhão? O que é a comunhão? A conversação, o diálogo, o ter todas as coisas em comum, a comunhão do Espírito Santo. Outra questão que você e eu devemos analisar: o Pai está entronizado, sim ou não? O Filho também está entronizado. O Filho está à mão direita do Pai. E quem é que está conosco? O Espírito Santo. Então é outra prerrogativa que eu tenho que conhecer. Se ele está aqui comigo, eu preciso conhecer ele. Como que eu vou deixar de conhecer alguém que habita em mim? E como que eu vou deixar de conhecer alguém que veio exclusivamente, diga comigo, exclusivamente, para estar comigo? Ele está com você. Agora, outra questão que me leva à responsabilidade de conhecer. Ele, o Espírito Santo, perscruta toda a profundidade de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que
o espírito do homem conhece o que passa no homem, e o Espírito de Deus conhece o que passa nas profundidades de Deus. Então todo o projeto de Deus para a tua vida, o Espírito Santo sabe, e Ele quer te revelar. Mas como que Ele vai te revelar se você e eu o ignoramos completamente? Damos a Ele um valor menor, não notamos Ele vivendo com a gente. Então o Espírito Santo se faz necessário ser conhecido. Eu quero te apresentá-lo nesta noite. Eu quero que você o conheça. Ele é uma pessoa. Uma pessoa. O que é uma pessoa? Por exemplo, uma pessoa depois que morre, ele deixa de ser pessoa? Sim ou não? Morreu, deixou de ser pessoa? Hã? Você não lembra daqueles que morreram? E na sua mente eles não estão vivos? Seja eles cristão ou não cristão. Como é que ele pode estar vivo para você se ele morreu? Como é que ele pode estar vivo se ele morreu? Este é um segredo, irmão, que vai valer uma oferta de R$500 cada um. Primeiro, uma pessoa não precisa do corpo para estar viva. Ainda sem corpo ela continua? Qual é o grande problema nosso? Nós achamos que para ser pessoa tem que ter corpo. Tem que ter cabeça, olhos, mão, pé e tudo isso aqui que temos. Não, irmão. O corpo é a matéria aonde nós expressamos o nosso sentimento interno do homem espiritual. Por exemplo, eu expresso a minha vontade através do corpo. Através do corpo. Eu expresso os meus sentimentos através do corpo. Então há uma ordem expressa no meu ser interior dizendo agarra, e eu agarro. Aí você diz, pastor, mas se eu não tiver corpo, como é que eu vou agarrar? Bom, eu quero que você entenda que a partir do momento que você morre, você deixa de orbitar, vou usar essa palavra, orbitar o mundo físico. Você entra no mundo espiritual. É um outro nível de glória, meu irmão. É uma outra dimensão. A dimensão física fica. Não tem nenhum espírito humano que esteja influenciando aqui. Não tem nenhum espírito humano que partiu para a eternidade que está pedindo uma libra de vela. Não existe isso. Acabou, morreu, está ordenado ao homem morrer uma só vez e depois vem o juízo. Se você cair morto, você passa deste patamar ou dessa dimensão física e adentra a dimensão espiritual. Você não deixa de existir. Você deixa de existir no corpo, mas você continua existindo fora do corpo. Quando eu morrer, eu venho mostrar para vocês como é que é. Sexta-feira eu venho puxar vocês pelo pé. Esta é a vida, irmão. Agora, quando eu estou dizendo isso, o Espírito Santo, ele não tem um corpo. Ele não tem um corpo como nós, um corpo físico. Não. Então por que a Bíblia disse, e a boca do Espírito falou? É a linguagem que Deus utilizou para escrever a Bíblia, para que você e eu pudéssemos entender. Simplesmente assim. Jesus disse para Nicodemos, se eu estou falando com você de coisas terrenas, e não
consegue acreditar, não consegue seguir o raciocínio, imagine se eu te falar, abrir a boca aqui e começar a falar das coisas celestes. Entendeu, irmão? Então, para que Deus comunique comigo através da Bíblia, Ele tem que usar o profeta, para que o profeta dê forma à palavra que eu possa entender. Mão de Deus, pé de Deus, olho de Deus, orelha de Deus, voz de Deus e assim por diante. Então Ele está falando no meu terreno. Por exemplo, se você for comunicar com uma formiga, você não consegue, porque você não fala formiguês. Não tem como, né? Você não consegue nem comunicar com o japonês, que dirá com formiga, né? Notou, irmão? Para que de repente você quer ler uma carta para uma formiga. Para que você possa ler essa carta para a formiga, você tem que se transformar em formiga. Então, o que é a Bíblia Sagrada? É a vontade de Deus comunicada aos humanos. Deus não pode falar conosco no linguagem celeste, Ele fala através de homens, para que eu e você possamos entender a sua vontade. Agora, voltando então sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem um corpo, mas isso não significa que ele não seja uma pessoa. A palavra Espírito, ela, tanto no hebraico como no grego, ela tem o mesmo sentido. É um vento inteligente em movimento. Por exemplo, quando Jesus está sendo batizado e desce o Espírito Santo na forma de um corpo de uma pomba. Ele é uma pomba? Não, ele não é uma pomba. Mas como ele é Deus, ele pode se manifestar de várias formas e maneiras. No dia de Pentecoste, que desceu o Espírito Santo, foram vistas o quê? Línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Ele é fogo? Não, ele não é fogo. Mas ele se manifesta através do fogo. Ele se manifesta também através do azeite. Ele se manifesta também através da água. Ele se manifesta também através de qualquer outra forma que ele assim o desejar. Mas ele é um vento com personalidade inteligente em movimento. Não foi o que Jesus disse para a mulher lá do poço de Jacó? Deus é espírito. Espírito tem corpo? Deus é espírito. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ainda que não tenha corpo. Outra questão sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, por ser uma pessoa, ele tem vontade. Ele tem vontade. Ele ama. Jesus disse que ele guia na verdade. Ele fala. Ele também, você pode resisti-lo. Você pode apagar ele. Houve um casal que mentiu contra ele. Como é que você vai contar uma mentira para um pedaço de madeira? Ou para uma cadeira? Ó, cadeira, eu vou contar para você uma mentira. Não tem como. Então, ele é uma pessoa que você pode mentir contra ele, apagar ele. Você pode blasfemar contra ele. Você pode até eliminá-lo de sua vida. Paulo disse, não apagueis o Espírito Santo com o qual foste selado. Então o Espírito Santo é esta pessoa. Tem personalidade. Ele tem direção própria, ou vontade própria, se assim lhe parecer melhor. Ele é quem toma as decisões. Na carta do capítulo 15 de Atos, os apóstolos, eles foram bastante criteriosos e disseram, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Paulo, na sua viagem missionária, ele foi impedido por 2 ocasiões de pregar o Evangelho. Então significa que o Espírito Santo o impediu. É a vontade do Espírito Santo. Então são essas questões que eu e você precisamos entender.
Outra questão, ele não é uma força, porque uma força, apesar de que ele tem força, mas ele não é a força. Ele é uma pessoa. Uma pessoa que guia, dirige. Uma força não faz isso, né? Por mais que ele está sendo citado no rango terceiro da Trindade, ele é coigual às duas demais pessoas da Trindade. A confusão muito grande que as pessoas fazem é pensar que o Pai é o Espírito Santo, que o Filho é o Espírito Santo e que o Espírito Santo é o Pai, e mistura as pessoas. Não, são pessoas distintas. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. São três pessoas. Há um só Deus que subsiste em três pessoas. Essas três pessoas, tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo, eles avogam para si os quatro atributos divinos. Se existir um ser que tenha estes quatro atributos divinos, ele é Deus. Os atributos: eternidade é o primeiro. Segundo atributo, onipotência, todo poder. Onisciência, todo conhecimento. E onipresença, está presente em todos os lugares. Se houver uma pessoa que tenha estes quatro atributos, essa pessoa é Deus. Agora, existem os outros atributos de Deus, que em Deus é perfeito, mas que em nós é comunicado de Deus para nós, e nós então o reproduzimos imperfeitamente. Por exemplo, Deus é amor. O amor em Deus é perfeição. Agora, você também tem amor, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo derrama o amor de Deus no nosso coração. Você também tem amor. Então estes são atributos comunicados, que você pode também ter, não na perfeição e nem na plenitude, mas lampejos, porque muitas vezes nós levanta de manhã amando e vai deitar odiando, né? Assim é, são atributos imperfeitos. Agora, em Deus, esses atributos são perfeitos e plenos. Falando da questão da eternidade, que é um atributo que você passou a ter, não tinha antes, mas agora você tem. Não se esqueça que agora você é eterno. A diferença entre a sua eternidade e a eternidade de Deus está no fato que a sua teve origem. A sua eternidade teve origem. E a eternidade de Deus não tem origem. Como assim? Não tem começo, não tem fim. É por isso que a gente sempre diz: Deus não existe, Deus é. Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Agora eu e você, não, nós tivemos origem. A nossa origem é dupla. A primeira origem nossa foi no nosso novo nascimento. Então a sua eternidade, novo nascimento. Então a sua eternidade tem existência. A de Deus não tem existência. É sempre eterno. A sua teve um dia marcado que você foi gerado, e daquele dia em diante você conta para toda a eternidade. Para trás daquele dia não tem como você contar, porque você não existia. Como é que você vai contar uma data para trás que você não existia? Algumas pessoas equivocam e pensam que Deus tem nos céus um depósito de alma. Por exemplo, os pais geram o corpo e Deus manda a alma. Não é assim. Na geração, é tanto o corpo e a alma é gerado imediatamente. É a parte humana e a divina, é a vida do corpo, a vida da alma naquele momento. Deus não tem um depósito de alma. Você não existia antes daquela noite pentecostal do seu pai e da sua mãe. Você não existia, não. Você passou a existir naquele dia. Dê glória a Deus, porque
Os irmãos naquele tempo, na Assembleia de Deus, era uma bênção, né? E numa daquela você veio à existência. Agora, Deus não. Deus não houve um dia que Deus existisse. Ele sempre é. Ele sempre é. Muitas vezes nós queremos colocar Deus dentro do universo, né? Será que Deus cabe dentro do universo? Se a Terra é o quê? Aquilo lá é linguagem figurada. Para que o universo existisse, alguém fora do universo teria que criar o universo. Não é assim? Um construtor de uma casa, para que a casa possa ser construída, o construtor fora da casa precisa construir a casa. Então o universo não cabe Deus. Não cabe. Quando nós falamos que Deus é infinito, é imenso, Ele é maior do que o universo. Ele existe antes do universo, porque Ele deu origem ao universo. Ele pode vir aqui, como Ele veio várias vezes no planeta. Porém, Ele não pode vir aqui com todo o esplendor da sua glória. Você já imaginou se Deus descesse aqui com todo o esplendor da sua glória? Irmão, nós estamos falando de uma pessoa que eu não tenho palavra para dizer para você. Quando nós chegar lá, no mundo dele, aí então nós vamos ter esse conhecimento eterno. Aí vem o onipotente. O Espírito Santo tem todo o poder. Todo o poder. Ele pode fazer qualquer coisa. Se ele quiser criar um planeta agora, pá, ele cria. Uma lua, uma estrela, pá, ele faz. Um mar, para ele não tem dificuldade nenhuma. Ele tem todo o poder. E ele utiliza este poder para fazer as coisas da sua vontade. Nasce no coração dele a vontade de fazer e ele vem e faz. Por exemplo, você é uma obra realizada pela vontade do Espírito Santo. Eu sei que você reclama e diz, ele podia ter caprichado um pouco mais, mas tá bom assim. Vai que ele caprichasse mais, estragava, né? Tá bom assim. Você é uma obra da realização da vontade do Espírito Santo. Quem programou essa carequinha sua foi Ele. Esse cabelinho que você tem foi Ele. A cor dos seus olhos, esse nariz chaboque, também foi Ele. Tudo foi Ele. E aí muitos de nós queremos dar uma ajudinha, né? Vamos lá e corta aqui, corta ali, fica esticadinho que nem cara de bode, né? Como diz lá o... Mas foi Ele. O jeito de você andar. Nenhum de nós andamos iguais ao outro. Cada um tem um gingado para andar, né? Uma forma de andar. Tudo isso estava escrito no livro dele. Vai ser assim, 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 assim. E maravilha. Então glorifique a Deus porque você é obra da mão dele. Ele tem todo o poder para fazer isso. Ele dá a vida, né? Ele produz a vida. Agora depois ele fala sobre onisciência. Tem todo o conhecimento. Não existe nada fora do seu conhecimento. Aliás, todo o conhecimento que está no mundo proveio dele, transferido para nós. Ele tem todo o conhecimento. Ele conhece todo o passado, todo o presente e todo o futuro. Nada escapa do conhecimento dele. Ele é Deus. Depois nós vemos para onipresente. Significa que Ele está em todos os lugares, até no inferno. Aí você diz, mas o que Ele está fazendo no inferno? Irmãos, quem foi que criou o inferno? O inferno foi criado por Deus, não foi? Pois bem, o fogo do inferno não tem nenhum poder sobre ele. Nenhum poder.
Ele está acima do poder do fogo do inferno. O inferno é um lugar aonde as pessoas sem Cristo serão destinadas para sofrer. Não é purgatório. Purgatório é um cachorro cheio de purga. O inferno é um lugar real. As pessoas serão destinadas, pessoas que não têm Jesus, que não quiseram Jesus, serão lançadas lá. Não está na Bíblia, mas eu vou dizer para você, eu creio que no inferno deve ter grados de sofrimento. Tem gente que vai para os quintos, né? Outros vão para os quartos, outro vai para o terceiro, outro vai para o segundo, outro vai para o primeiro, mas é lugar de sofrimento. Pessoas estarão sofrendo escalonadamente. Essa é a realidade. Agora, na onipresença de Deus, Deus está lá no inferno, com a sua justiça, porque o fogo do inferno foi aceso por Deus. Uma equivocação dos crentes, eles dizem que Satanás está reinando no inferno. Satanás não está reinando, ele nem no inferno está, irmão. Não. Ele está nas regiões celestes, comandando as suas hóstias contra o projeto de Deus. Vai chegar um dia que ele vai ser lançado, mas não é nem no inferno, porque o inferno, juntamente com Satanás, serão lançados no lago de fogo. Lá. Então os habitantes do inferno, juntamente com Satanás, serão lançados no lago de fogo. Agora, Satanás, irmãos, é um sujeito muito inteligente. Não vá se meter a besta com ele. Ele é inteligentíssimo. Ele é tão inteligente que ele conseguiu convencer. Convencer o quê? 3 partes de anjo. O convencimento deles, olha, é melhor ser demônio do que ser anjo. E ele vem que convenceu. Os caras tudo deixaram os céus e passaram a seguir Satanás como demônio. Se ele convenceu, eu e você não podemos disputar com ele inteligência. É por isso que muitas vezes eu fico preocupado com alguns que dizem, como é seu nome? O que foi que você almoçou? Gosta de Coca-Cola? Você não tem que estar conversando com o demônio, irmãos. Bater papo com o demônio. É que nem uma igreja que colocava os demônios, né? E perguntava, diga qual que é a igreja verdadeira. Assembleia de Deus. O demônio dizia, você gosta de lá? Ele dizia, não. Lá da Batista você gosta? Não. Da Presbiteriana? Não. E aí dizia o nome da que estava fazendo a entrevista. Você gosta? Gosto. Aí o pastor gritava, demônio miserável e mentiroso. Por que você gosta dessa nossa igreja? Porque aqui vocês deixam falar no microfone. É, meu irmão. Você não tem que estar batendo papo com o demônio. Demônio é em nome de Jesus, sai. E é no nome de Jesus. Vai lá no nome diferente para você ver o que acontece com você. Bom, o Espírito Santo tem todo o poder, está em todos os lugares, conhece todas as coisas, sabe tudo sobre você, sobre mim, todas as coisas. Agora, ele é esta pessoa e ele é este Deus. Ele veio para estar com a gente. Não só está, habitar em nós. O Espírito Santo habita em você. Aí você diz, como é possível? Ele é Deus, para ele tudo é possível. Não se esqueça, este magnífico Deus que eu tentei aqui descrever com fragmentos de palavras, ele habita em você. Está com você. Agora, o que é que ele quer? Vou revelar a vontade dele para você. O que é que ele quer? Que você conheça ele.
que você trave com Ele um diálogo, que você trave com Ele uma comunhão. Se Ele está aqui, Ele não está aqui por acaso. Se você perguntar para Jesus, o que eu devo conhecer, Ele vai dizer, conheço o Espírito Santo. Ele está aí. Jesus chama Ele de Consolador, Paráclito, aquele que veio para estar ao nosso lado, o nosso advogado. Porque a grande dificuldade nossa é que quando fala em consolo, a gente já pensa alguém que morreu e aquele consolo da viúva. Não é isto. O Paráclito é ajudador. Ele é um amigo que veio para te ajudar. E você o desconhece. Mora em você e é desconhecido por você. Mas se você começar a travar com Ele conversações de comunhão, você vai conhecê-lo. Você vai ter revelações extraordinárias sobre a vida dele. Não é nem revelações, são iluminações, porque já está revelado, você não atendeu para aquilo que está revelado. Ele vai iluminar a sua mente para você ver. Ele vai falar com você, mas não é gritando, como se fosse um pregador pentecostal. Não, a voz dele é mansa e suave. E ele fala onde? Aqui dentro. Aqui dentro. Você começa a ter comunhão com Ele e você se torna sensível à voz dele. Sensível à voz dele, de uma tal forma que você entende que o Espírito Santo está falando com você naquele exato momento. Toda a negociação que você for fazer, se saiu do seu coração a paz, não faça. Uma das formas que Ele utiliza para estar falando conosco é retirar de nós aquela paz, aquela segurança, aquela sensação de bem-estar. Entra no nosso coração pensamentos contrários. Todas as vezes que você lembra e te causa preocupação, não é de Deus, chuta que é laço. O Espírito Santo fala tirando a paz. Ele pode utilizar uma voz profética de uma outra pessoa para falar com você. Ele pode falar com você em sonhos. É uma das linguagens dele, falar em sonhos. Todo sonho que você sonhar e ele permanecer com você pelo menos uma semana vindo à sua mente, pare, preste atenção, porque o Espírito Santo está falando com você naquele sono. Quando uma pessoa não sair da sua mente, não estou falando do seu namorado nem do seu marido, esse tem que ficar na sua mente mesmo. Mas quando uma pessoa alheia à sua família não sair da sua mente, você vê a fisionomia dela, você vê alguma coisa sobre ela, e lá no seu coração nascer o desejo de falar com ela, ou de visitar ela, ou de mandar um texto bíblico para ela, faça-o. O Espírito Santo está falando para você fazer. Para você fazer. Como foi que ele impediu de Paulo pregar naquelas duas localidades? Ele deve ter levantado um obstáculo. Ele deve ter levantado um obstáculo, fechado a porta. Porque, irmão, o homem, quando começa a travar uma conversação com o Espírito Santo, ele se torna espiritual. Existe crente carnal e crente espiritual. Qual é o crente carnal? É aquele que vive do pecado. É crente? Vai ser salvo? Bom, Deus o sabe. Mas é carnal. Só está envolvido com as coisas da carne. O que é um crente espiritual? Apegado ao Espírito Santo. Então Paulo era um crente espiritual. Ele percebeu que as portas se fechou. Era a voz do Espírito proibindo ele de entrar naquele lugar para pregar. Mas à noite ele teve um sonho. O macedônio disse: passe a Macedônia, e aí ele entendeu pelo Espírito que a porta estava aberta onde? Na Macedônia. E ele marchou para lá. Assim que funciona.
Então essa voz do Espírito Santo, ela começa a tornar para a sua vida de uma forma assim contínua. Contínua. Quando você se habitua a Ele, você abre o olho e a primeira coisa que você pensa, tenho que orar. O Espírito Santo está me esperando. Aquele encontro que você tem com Ele. Se você está sempre acordando às 3 horas da madrugada, eu quero te dar uma receita. Não acorde, vá ao banheiro e volte a deitar. Não, acorde, vá ao banheiro e vai orar. O Espírito Santo quer falar com você. Se você perdeu o sono na madrugada, eu não consigo dormir, fica virando na cama para lá e para cá, levanta e vai orar. O Espírito Santo quer falar com você. Ele quer falar. Quem sabe ele tem um assunto para que você interceda. Ele quer colocar no seu coração algo. Conheço irmãos que recebeu mistérios e ministérios na madrugada, porque perdeu o sono, não conseguia dormir, virava para lá, virava para cá. Ele disse, sabe de uma coisa, eu vou orar. Dobraram o joelho e entrou na dimensão do Espírito Santo. E ali o Espírito Santo lhe deu aquilo que ele vivia pedindo. Mas o que acontece conosco? Esses impulsos, meus irmãos. Se você tiver uma vontade tremenda de orar, não fique quietinho esperando a vontade passar. Vai orar. Toda vez que você tiver vontade de orar, vai orar. E toda vez que você não tiver vontade de orar, ore para ter vontade. Porque Paulo disse, orai sem cessar. O Espírito Santo vai falar com você e comigo muito mais na oração. E não chega lá que nem filho de viúva, pedindo. Não. Porque nós crentes pensamos que oração é pedir. E a gente vai, lá no Salmo diz, abre bem a tua boca que eu te encherei. Nada disso, irmão. Oração não é só pedir. Não. Oração é muito mais, oração é comunhão. É conversar, é falar daquilo que está no seu coração. Quando você entra nesse espaço de intimidade e de conhecimento com Ele, o seu espírito fica afiado com o Espírito Santo. De uma tal forma que você sente Ele ali presente. E você conversa com Ele como se fosse o seu amigo. Você conta para Ele como foi o seu dia, o que você espera para o dia que vai começar. Você fala dos problemas pormenores. Você fala. Aí você tem o seu período de pedir. Mas não já vai logo pedindo, né? Primeiro você tem que preparar o ambiente. Conversar com Ele. Falar com Ele. Dizer para Ele a importância que Ele tem na sua vida. Declarar a Ele que você realmente reconhece que Ele é a pessoa enviada por Deus para estar com você. E agradecer a Ele por aquilo que você tem. Porque quem conquistou a salvação foi Jesus. Mas quem aplicou a salvação na sua vida foi Ele. Você é salvo por obra do Espírito Santo. Ele aplicou essa salvação em você. Ele veio e fez ela real em você. Você somente pôde crer através dele. Senão você não poderia. Então comece a agradecê-lo. Ai, pastor, eu posso? Não só pode, mas como deve. Mas pastor, depois de 360 anos eu fiquei sabendo disso. Pois bem, meu irmão, é assim a vida. É melhor saber tarde demais do que morrer na ignorância. Fale, diga, conversa. Conte para Ele. Conte como se fosse para um amigo. Assim que funciona. O tempo vai passando. Olha, irmão, e eu vou dizer uma coisa. A comunhão do Espírito Santo não acontece da noite para o dia, viu? Primeiro você tem que ganhar a confiança dEle. Que você não vai defraudá-lo.
que você não vai agir por conta própria. Você precisa ganhar a confiança dele. Se é isso mesmo que você quer. E fique tranquilo que ele é longânimo. Ele não tem pressa. Esses dias eu até postei que Deus é eterno, todo-poderoso, mas não tem pressa alguma. Não adianta você vir apressadinho que ele está tranquilão. Assim é o Espírito Santo. Ah, mas o senhor tem que me atender hoje. Eu? Meu filho, você nunca vem aqui, quando vem ainda vem apressado? Calma lá, vamos conversar, vamos dialogar. Eu quero saber quais são os seus sonhos, quais são as suas esperanças, como você está tratando a sua esposa, como você está tratando o seu esposo, como você está tratando os seus filhos, tratando o seu negócio, o seu patrão. Você sabia que quando você erra com um incrédulo, você entristece ele? Ah, mas o cara é incrédulo, e daí? Ele pode ser incrédulo, mas ele é a imagem e semelhança de Deus. Por mais que ele não creia em Jesus, mas para o Espírito Santo ele tem valor. O bêbado que passa pela rua tem valor, o caminhante da rodovia tem o mesmo valor. É obra de Deus, é criação de Deus. E quando você prejudica um deles, ou quando você menospreza um deles, entristece o Espírito Santo. E aí o que eu tenho que fazer, pastor? Pedir perdão. Pedir perdão. Acertar as questões e voltar a caminhar. E não cometer o mesmo. Então, essa conversação vai perdurando, perdurando, perdurando. Muitos crentes dizem, pastor, eu não consigo orar muito. Mas falar de futebol você fala o dia todinho. Novela. Falar com o Espírito Santo é isso. Aí você olha e diz, mas já deu 1 hora? Puxa, joelhei agora. Já deu 2 horas, não é possível um negócio desse, como é que passou tão rápido? E você diz ainda, nem entrei nem na parte da pedilança. Já terminou o horário da oração? E muitas vezes você não precisa nem pedir. Toda oração você vai pedir. Não perde uma oportunidade de estar pedindo, passando o chapéu. Meu querido, a oração não é só pedir, ter comunhão. Experimenta dizer para o Espírito Santo, vim hoje para não pedir nada, só quero conversar com o Senhor. Como o Senhor é? Quais são os seus pensamentos com a minha vida? Conversar. Aí não vai nem dar tempo de pedir. Aí você economiza, né? Porque quando você voltar no momento de pedir, você já está com um caderno bem cheio. Ou então, interceder. Interceder. Se existe uma coisa que o Espírito Santo gosta, é quando eu e você intercedemos pela igreja. Você pode interceder pela igreja no atacado ou no varejo. Você escolhe. Você pode interceder de um por um. Ou então você pode interceder no grupo, no agrupamento total. Senhor, abençoa a tua igreja, derrama a tua graça sobre ela. Senhor, olha para a situação em que ela está, dê vida espiritual aos membros da igreja, ajuda o pastor, que ele possa ser um melhor pastor. Interceder. Ou então uma só pessoa da igreja. Se você tem algum membro da igreja que você não sente bem com a presença dele, o problema não é dele, o problema é seu. Se eu sinto incomodado com o Jairo, o problema não é do Jairo, o problema é meu. O que eu vou fazer? Pedir perdão e dizer para o Espírito Santo, me ajude, para que eu possa olhar para o irmão Jairo e poder abraçá-lo como um verdadeiro irmão. Mas o que acontece? Eu vou amontoando no coração, e aquilo se transforma de incompatibilidade para raiz de amargura. E aquele que deixa nascer no coração a raiz de amargura, Hebreus disse que perde a promessa. Cai da promessa, perdeu tudo.
Então eu posso vencer isso em oração. Porque aqui, sendo bastante transparentes, nós não gostamos de todos. Ai, pastor, eu gosto de todos, mas bem longe de mim. Uns a gente gosta mais, outros a gente gosta menos. É uma realidade. Agora, eu preciso orar para Deus abençoar aquele que eu gosto mais? Não. Eu preciso orar, pedir para o Espírito Santo me ajudar, eu gostar mais daquele que eu gosto menos. E se tem um que eu gosto menos ainda, aquele deve ser o primeiro da minha oração. Senhor, eu sou muito difícil, meu coração é muito duro, eu olho para aquela pessoa, sinto repulsa para ela. Senhor, estou pecando porque a tua palavra diz que eu tenho que amar o próximo, me ajuda. Ou é só eu pecador nesta igreja? Não tem mais? E eu acredito que somos todos iguais, irmãos. O grande problema é que a maioria quer viver um evangelho farisaico. Nós queremos mostrar um personagem que não somos. E aí o Espírito Santo diz: E ele começa. E se você se atrever, aleluia. Então vou parar, irmão. Falei para vocês que não ia dar para tudo. Se você se atrever na oração dizer: Espírito Santo, sonda o meu coração, revela para mim pecados que estão ocultos no meu ser e que eu não consigo trazer ao entendimento. Ele vai lá. Sabe aquele pecado que você escondeu, jogou num baú, colocou um cadeado chinês daquele grandão na porta do baú, e você diz: aqui ninguém entra. Ele vai lá, ele rebenta o cadeado, abre a porta do baú e tira tudo. E põe diante de você. Aquela melancia que você roubou quando você... É pecado também. Aquele abacaxi, aquele tomate a mais, depois que o camarada pesou na sacolinha da feira e você jeitosamente jogou um para dentro, é pecado. E é isso, irmãos. Andar com o Espírito Santo é andar na linha. Graças a Deus que não passa trem, mas é andar na linha. Porque uma só manchinha o entristece. Ele não aceita que aqueles que andam em comunhão com ele viva na prática do pecado. Então vá diante dele e diga: põe para fora, Espírito Santo, e ele vai pôr. E você vai lembrar de coisas que você vai pensar: poxa vida, isso também eu tenho que pedir perdão, aquilo também, e nisso já foi meia hora de oração. Meia hora de oração. Se você for escrever então, pode comprar um caderno grande, de 12 matérias. E vai. Somos assim. E mesmo assim, Ele quer ter comunhão com a gente. E como é bom, irmãos, ser exortado por Ele. Porque a exortação dEle para mim e você é com amor. A correção dEle, a disciplina dEle é para a gente melhorar. Por que eu não estou tendo comunhão com o Espírito Santo, pastor? Você já percebeu, por tudo aquilo que foi dito nesta noite, o que lhe falta? Um compromisso. Compromisso de homem, compromisso de mulher. Como é esse compromisso? Um compromisso como casamento, de fidelidade. Diz: Espírito Santo, hoje faço um compromisso contigo. Vou conhecer o Senhor. Vou lutar e batalhar para ter comunhão com o Senhor. E não é pelo fato que você falou, ele já está. Estou aqui. Não. Vai passar uma semana, 2, um mês, 6 meses,
1 ano, 5 anos, e de repente, um dia, que você manteve firme todo esse tempo, e ele chega. E chega, irmão. Oh, aleluia. A sua vida é revolucionada. Ele causa uma revolução tremenda. Você recebe dele dons, ministério, sem contar o carinho, aquela pegada na bochecha, dizendo: meu filho, vamos junto. Isso é que ele quer. Simples assim como eu aqui tentei transmitir a você e a mim. Tem um preço, pastor? Claro, já disse para vocês, na vida cristã, a única coisa grátis é a salvação. É grátis para você, mas foi um preço alto para Jesus. As demais coisas, todas elas têm um preço. Até a credencial de obreiro tem um preço. E a anuidade. Tudo tem um preço, meu irmão. Então aí você vai determinar dentro de você se você quer pagar este preço. Se você quer ser o homem que Deus vai usar para um avivamento nesses finais de dias, se você quer ser a mulher que Deus vai usar para o avivamento desses finais de dias, então pague o preço. Vá com o Espírito Santo. Isto sem contar que ele vai te usar extraordinariamente. Aí você diz: mas eu não tenho cultura. Ele nunca em toda a vida da igreja esteve procurando pessoas com cultura. Ele procurou amigos. Ele quer amigos a quem ele pode confiar a sua unção, a sua presença, a sua autoridade. É por isso que Jesus em Nazaré falou naquela sinagoga: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. É o mesmo que vai acontecer com você e comigo. Que estejamos prontos para isso.